Nesse vídeo, nós vamos iniciar o módulo de estoque. Nós vamos ver como que é controlado o estoque dentro do sistema Mais Vidas. Vamos iniciar porque ele será dividido em outros vídeos para não ficar muito extenso e muito cansativo. Vamos iniciar acessando o software. O primeiro ponto que vamos verificar é o cadastro de fornecedores. Ele não precisa ser o primeiro item, mas podemos iniciar o processo todo por ele, não depende de nenhuma outra parte para realizarmos o cadastro dos fornecedores. Então a gente vem no menu Cadastro, o item Fornecedores. Tá? A gente vai cadastrar um novo fornecedor, aqui já tem 47 fornecedores cadastrados. Vamos clicar em Novo. Determinar se o fornecedor é uma pessoa física ou jurídica. No caso da jurídica, ele vai ter nome, fantasia, razão social, inscrição estadual e CNPJ. No caso de uma pessoa física, ele vai ter nome completo, RG e CPF. Então, a pessoa jurídica, no caso, o nome fantasia do fornecedor, né? A razão social, a inscrição estadual, caso queira ser cadastrado ou possua, não é obrigatório. O CNPJ, apesar de não ser obrigatório, o CNPJ é extremamente importante, pois ele vai ajudar a gente a vincular a entrada de estoque e o produto ao fornecedor. O sistema vai verificar através do CNPJ se esse fornecedor já está cadastrado ou não no sistema. O e-mail do fornecedor, a origem desse fornecedor, como esse fornecedor chegou até a empresa. Nesse caso, a gente localizou ele através de um anúncio no Facebook, se ele está ativo ou não, o endereço do fornecedor. Como em todo local de endereço do sistema, basta digitar o CPF ou CEP para o sistema ir buscar na base dos correios o endereço. Aí a gente complementa a informação com o número, o complemento do endereço. Caso eu queira, eu posso registrar a zona e um ponto de referência, os telefones de contato do fornecedor. Aqui eu tenho uma parte de documentação, onde eu posso estar inserindo documentos desse fornecedor, então o meu contrato com esse fornecedor, o cartão de CNPJ do fornecedor, né? Eu posso estar vinculando documentos ao fornecedor, salvo a informação. Eu tenho acesso aos dados bancários, então aqui eu posso lançar as contas onde eu posso estar depositando dinheiro para o fornecedor, né? Então, novo, identificação da conta, então nesse caso, por exemplo, a conta do Santander do fornecedor. Se essa conta é de um outro correntista que não seja o CNPJ, no caso que nós cadastramos, então eu posso indicar um outro correntista, o nome desse correntista, o CPF, né? O banco, no caso o Santander, então eu posso buscar pelo nome ou pelo código. O tipo de conta é uma conta corrente. A agência da conta, né? Eu posso, caso a agência tenha dígito, eu posso colocar o dígito verificador, o número da conta e o dígito verificador da conta. A forma de pagamento, como eu costumo pagar o fornecedor, então esse fornecedor normalmente é feito TED, se essa conta está ativa e se essa conta é a conta principal de depósito do fornecedor, e eu salvo. Ele está me dizendo que o dígito da conta não confere, né? Então ele está me dizendo que a conta é inválida. Se eu quero salvar mesmo assim, ou se eu quero corrigir, vamos salvar dessa forma mesmo. Aí eu tenho aqui os contatos, a verificação de conta, alguns bancos ele realiza essa verificação, por isso são os bancos que possuem, né, a verificação bancária disponível. No caso, o Santander é um dos bancos que então ele faz essa verificação e está dizendo para a gente que é uma conta inválida. Depois a gente pode verificar certinho e fazer a correção da conta e ele vai acusar que é uma conta válida. O banco que não possui, ele vai dizer que ele não possui verificação. Eu tenho contatos, onde eu posso estar lançando as pessoas, né? Os contatos, as pessoas que eu tenho relacionamento dentro da empresa, do fornecedor. Então, eu lanço aqui o nome da pessoa, né? Que eu tenho relação.
posso colocar o CPF, o RG, qual que é o relacionamento? Então é um contato técnico, né? O telefone desse contato. Eu posso indicar o celular, o e-mail do contato, a data de nascimento, caso eu quero controlar quando ele faz aniversário para enviar uma mensagem, uma observação sobre o contato, salvo, e posso ir salvando quantos contatos eu quiser. Endereços são endereços adicionais do fornecedor. Eu tenho o endereço principal aqui e aqui os endereços adicionais. Eu tenho o relatório de listagem do fornecedor, então aqui vamos mostrar os fornecedores que estão listados na tela. Lembrando que o relatório sempre acompanha os filtros, então conforme eu filtrar a tela, o relatório vai acompanhar esses filtros. Em relação ao fornecedor, é basicamente isso. O próximo passo são os locais de estoque. Então, dentro do menu estoque, eu tenho locais de estoque. Aqui eu vou cadastrar os meus locais físicos de estoque. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o estoque padrão, que é o meu estoque principal, estoque do paciente X, que é o estoque do paciente X, estoque Rio de Janeiro, é o estoque da filial, estoque do paciente Guilherme, o estoque do paciente Júlio César, a maleta do profissional Ricardo, eu poderia ter o estoque da ambulância A, estoque da ambulância B, então eu posso ter todos os locais físicos que eu tenho estoque e fazer o controle desses locais, saber quanto que eu tenho em cada local, a quantidade que tenho ali, eu posso cadastrar um estoque do paciente para ter um controle muito mais preciso e apurado da quantidade de materiais e medicamentos que eu tenho na casa do paciente, né? Então, em vez de eu enviar diretamente, dispensar diretamente para a casa do paciente, eu faço uma transferência para o estoque do paciente e os profissionais vão utilizando os materiais que estão nesse estoque do paciente. E eu vou saber sempre a quantidade que eu tenho ali de cada medicamento ou de cada material na casa do paciente. O próximo item é o cadastro dos produtos, os produtos que eu vou controlar no meu estoque. Então, eu vou em insumo, produtos. Aqui nós já temos 191 produtos cadastrados. Aqui eu cadastro todos os produtos, equipamentos, materiais que eu vou utilizar, que eu vou ter no meu estoque, que eu vou enviar por paciente, que eu vou realizar prescrição. Então a gente vai cadastrar aqui um novo item, um novo produto. Eu tenho uma numeração sequencial que é gerada automaticamente pelo sistema. Eu determino o tipo de produto que eu estou cadastrando. Então eu tenho dieta, equipamento, gás medicinal, medicamento, produto composto e produto simples. Produto composto são os kits. São agrupamentos de outros produtos. Então eu posso ter um kit insulina, onde dentro desse kit eu vou colocar agulhas, seringas, ampolas, algodão, álcool, né? Eu vou agrupar esses itens no kit insulina. Então quando eu enviar para casa do paciente o kit insulina, na verdade o sistema vai indicar agulha, seringa, ampola, algodão, álcool para ser enviado para casa do paciente. Produtos simples são os materiais. Vamos cadastrar, começar por um medicamento. Eu vou indicar se o medicamento é de uso controlado ou não, né? Restrito, se é um antibiótico ou não, se ele for controlado, se é um psicotrópico ou não. Nome. No nome eu vou colocar o máximo de informação possível para identificar o produto que eu estou cadastrando. Então, por exemplo, vamos cadastrar aqui Neosaldina, 20 miligramas, comprimido. Então, eu estou cadastrando Neosaldina, de dosagem 20 miligramas, na apresentação comprimido. A nomenclatura eu posso estar utilizando para cadastrar o princípio ativo do medicamento, caso eu queira. Categoria. As categorias, elas agrupam os produtos e elas servem depois para realizar filtros. Então eu posso filtrar os produtos de uma determinada categoria que eu tenho em estoque, os produtos de uma determinada categoria que eu enviei para a casa do paciente. As categorias, o sistema já vem com algumas pré-cadastradas e podem ser modificadas ou cadastradas novas categorias. Para isso eu acesso no menu Insumo o item
categoria. Então aqui no caso, a gente vai escolher a categoria material, medicamento, né? Padronizado. Eu indico se o produto é padronizado ou não. Se o produto for padronizado, ele é um produto de giro constante no meu estoque, é um produto que faz parte do dia a dia do meu estoque, da minha movimentação. Então eu indico se ele faz parte, né, do uso comum do meu estoque, a criticidade, o impacto desse produto no meu estoque, se o impacto é baixo, médio ou máximo, né? Eu posso indicar a marca desse produto, então eu posso fazer o controle marca, a marca dos produtos ou não. O modelo só se aplica a equipamento. Unidades de entrada é a unidade como eu vou controlar esse produto no meu estoque. Então, como que eu vou movimentar esse produto no meu estoque? Nesse caso, como é a Neosaldina comprimido, eu vou controlar ela em comprimido. Não em caixa, eu vou controlar fracionado o comprimido. Unidade de prescrição, como que eu vou prescrever para o paciente? Eu vou prescrever em comprimido também. Vai sair do meu estoque interno ou do meu fornecedor, ou vai sair do meu fornecedor apenas? Nesse caso, vai sair só do meu estoque interno. Peso líquido sem embalagem, peso bruto com a embalagem, altura da embalagem, largura da embalagem, comprimento da embalagem, se é frágil ou não, se ele está ativo ou não. Uma vez que eu cadastre um produto e relacione ele com qualquer outra parte do sistema, eu não consigo mais excluir esse produto. Eu preciso inativá-lo para não ficar mais disponível nos outros locais do sistema. Código TUS. O código TUS é o código, né, da ANS para materiais e medicamentos, e eu posso estar cadastrando esse código diretamente aqui. TIS Brasíndice é o código TIS na tabela Brasíndice. Para eu estar vinculando a tabela Brasíndice, eu posso importar a tabela Brasíndice para dentro do sistema Mais Vidas, e esse código vai vincular o produto que eu estou cadastrando ao mesmo produto na tabela Brasíndice. Código Simpro. A mesma coisa, é o código que vai vincular o meu produto à tabela Simpro, que também pode ser importada para o sistema Mais Vidas. Código TENUM é o código específico da Unimed. Registro ANS é o registro desse medicamento ou produto ou material na ANS. Brasíndice fracionado. Aqui eu vou indicar como que é feita a precificação desse item na Brasíndice, se eu vou usar o valor cheio ou o valor fracionado. Como eu estou lidando com um comprimido não caixa, é o valor fracionado. A mesma coisa para Simpro, no caso também fracionado. Apesar da Simpro ser mais indicada para materiais, a Brasíndice mais indicada para medicamentos. Dados financeiros. Plano de contas de venda. O plano de contas de venda é como que vai sair no meu relatório de fluxo financeiro o faturamento referente a esse produto que eu estou cadastrando. Eu tenho aqui alguns planos de conta de receita já cadastrados, né? Eu posso cadastrar da forma que eu quiser em financeiro plano de contas. No caso aqui, eu vou selecionar o plano de contas medicamento para indicar meu faturamento. O plano de contas de compra é como é demonstrada essa despesa no relatório de fluxo financeiro. Eu já tenho alguns planos de conta lançados da mesma forma. Também posso cadastrar outros acessando o plano de contas financeiro, né? Seriam as de despesa e as de venda seriam as de receita. Aqui eu vou selecionar também medicamentos. Valor venda base. O valor de venda base é o valor desse produto, se eu não trabalhar com tabelas de precificação. O sistema permite que sejam cadastradas N tabelas, uma para cada convênio, uma para cada situação, vai depender da forma que o comercial da empresa opera. Caso eu não utilize as tabelas de preço de venda, eu posso cadastrar um valor de venda base aqui, né? Então, cada comprimido eu vou faturar ele a R$ 1,20. Então, quando eu for realizar o faturamento desse medicamento para o paciente, o sistema vai cobrar do paciente ou do convênio R$ 1,20. Valor custo base. Fazendo toda a movimentação de estoque através do sistema, dando entrada através das notas fiscais eletrônicas,
O valor de custo dos produtos vai sendo sempre atualizado conforme as entradas que vão sendo realizadas. Caso eu não realize nenhuma movimentação de estoque, eu posso ter aqui o valor de custo base desse produto. Então, no caso, por exemplo, a gente vai indicar que custa 70 centavos. Descrição é uma descrição qualquer em relação ao produto. Preenchido tudo, eu clico em salvar. Aí o sistema disponibiliza para mim novas abas. Eu tenho imagens, onde eu posso estar anexando imagens referentes a esse produto. No caso do medicamento não é tão interessante, mas no equipamento, né, eu posso estar anexando as imagens do equipamento. Então eu clico em novo, seleciono o tipo, se é uma exibição principal, frontal, lateral, técnica. Clico aqui para selecionar o arquivo no meu computador, né? E indico se é principal, se é ativo ou não. E salvo. Fornecedor. Aqui eu vou indicar os fornecedores deste produto para a empresa. Essa informação, se a entrada de estoque for realizada através do arquivo XML da nota fiscal eletrônica, o sistema vai preencher essa informação automaticamente. O preenchimento manual, eu vou clicar em novo, vou selecionar o fornecedor, vou indicar o código do produto nesse fornecedor, vou indicar o último preço de compra, quanto que eu paguei, a data da última compra, né? O valor de custo, se é idêntico ao valor de compra, né? Ou se tem algum valor a mais, caso eu pague por um valor de outro estado, ou pague uma alíquota de transporte, eu posso indicar aqui um custo maior, né, desse item. Salvo. Então aqui eu vou cadastrando todos os fornecedores desse produto. Código de barras, eu vou cadastrar os códigos de barra desse produto, mais uma vez, realizando a movimentação de entrada de estoque através do XML da nota fiscal eletrônica. Sempre que existe o código de barras no XML, o sistema vai salvar automaticamente o código de barras no produto. Mas eu posso clicar em novo, pegar o leitor de código de barras, ler o código de barras do produto e salvar o código de barras no produto. Ressuprimento. Ressuprimento é onde eu vou cadastrar os alertas de compra e alertas de quantidade crítica do sistema para cada um dos estoques. Então, aqui a gente vai cadastrar um alerta para Neosaldina 20 mg comprimido. Eu vou clicar em novo. Vou selecionar o local de estoque que eu quero controlar. Então, eu vou controlar o estoque principal, o padrão. Ponto de ressuprimento é a quantidade que eu quero ser alertado de uma nova compra. Então, se eu chegar a 50 comprimidos, eu quero ser alertado. O estoque mínimo é 10. Se eu chegar a 10 comprimidos, vai comprometer a minha operação. Eu salvo e gero aqui um alerta da Neosaldina para o estoque padrão, né, indicando 50 comprimidos para compra, 10 para crítica. Né? Esses alertas eles vão sempre aparecer logo que eu entro no sistema, no conjunto de informações aqui da tela principal. Então eu tenho aqui os alertas de estoque, olha a Neosaldina aqui que a gente lançou. Eu tenho 0 comprimidos em saldo atual e ele está me dando um alerta crítico porque eu estou abaixo do saldo crítico desse produto. Vamos retornar em insumo produto. Então a gente viu aqui o cadastro do produto. O que vai mudar bastante é quando nós realizarmos o cadastro de um kit, de um produto composto. O produto composto ele tem uma aba adicional. Então eu seleciono o produto composto, o nome, kit de tratamento simplificado. Vamos colocar um outro nome. Kit de aplicação insulina. Vou selecionar a categoria, no caso vou colocar a categoria kits, é um produto padronizado não. Unidade de entrada vou indicar como unidade.
unidade de prescrição. Vou indicar como unidade, vou salvar. E tenho aqui as abas que a gente já verificou e a aba composição. Na aba composição eu vou indicar os produtos que compõem esse kit. Então, por exemplo, seringa. Então, nesse kit eu tenho 5 seringas. Eu vou indicar álcool. Então, eu tenho um álcool nesse kit. Vou indicar eu não tenho algodão cadastrado no estoque, então eu vou cadastrando cada um dos itens que compõem o meu kit. E daí, quando eu fazer a movimentação do kit de aplicação insulina, o que o sistema vai movimentar são os itens que compõem esse kit. Na tela de produtos, nós temos os relatórios de listagem de produtos, onde ele vai me mostrar os produtos que eu tenho na tela listados. Lembrando sempre que todos os relatórios do sistema eu posso exportar para TXT, PDF, Excel, Word. Eu tenho um relatório da listagem dos produtos com código de barra, caso eu queira imprimir os códigos de barra dos produtos. Listagem de produtos paisagem é igual a listagem de produtos, só que no formato paisagem. Produtos nunca movimentados. Esse relatório vai me indicar os produtos que eu nunca fiz nenhuma movimentação de estoque com eles. Basicamente, o cadastro de produtos seria isso. Então, depois de realizado o cadastro dos produtos, o que seria o próximo passo? Normalmente, eu já tenho um estoque físico na minha empresa. E eu preciso passar esse estoque físico para dentro do sistema. Como que eu vou fazer isso? A forma mais correta de realizar isso é um inventário inicial. Então, a gente vem em estoque, inventário, vou clicar em novo, vou dar um título para esse inventário, então, inventário inicial do sistema. Vou selecionar o responsável, que é quem está realizando esse inventário. No caso, a gente vai indicar aqui a Ana Maria. O estoque que eu estou inventariando, eu vou inventariar o estoque principal, que é o estoque padrão. Tipo de inventário, eu vou realizar um inventário inicial, de estoque inicial. O de auditoria eu realizo para correções do estoque. O de estoque inicial é para eu fazer a movimentação inicial. Clico em salvar. Vou para a aba itens. Aqui eu vou lançar item a item, lote a lote do que eu estou inventariando. Então eu clico em adicionar. Posso realizar a busca através do código de barras ou selecionar manualmente. Então aqui é a neosaldina que a gente cadastrou. Aqui eu vou indicar o lote que eu estou inventariando. Então nesse caso eu estou inventariando o lote 5, 6, 7, 8. A fabricação dele foi de 10/10 de 2018. Ele é válido até 10/10 de 2020. Aqui é a quantidade que eu tenho em estoque desse lote, 0. A quantidade que eu estou inventariando, então eu estou inventariando 120 comprimidos. Aqui o valor de custo de cada comprimido, 70 centavos. Ele puxou lá do valor base que a gente cadastrou no produto. Ele já me indica aqui os 70 centavos. Eu posso mudar esse valor. Salvo. Então, adicionei aqui a neosaldina lote 5678. Vamos supor que eu tenha um outro lote de neosaldina no meu estoque. Eu vou selecionar novamente. Vou indicar o novo lote. Vou indicar a data de fabricação. A quantidade dele também é 0. Desse eu tenho 50 comprimidos.
o valor também foi 70 centavos. E vou lançando item a item aqui para inventariar. Enquanto eu estou lançando, esses itens não deram entrada no meu estoque, não constam no meu estoque ainda. Então, se a gente vier aqui em estoque posição e procurar a Neosaldina, não tem nada ainda. Então, eu volto ali no inventário, abro o inventário que a gente estava realizando e processo ele. Uma vez que eu clicar em processar, ele vai dar a entrada no estoque. Eu clico em processar, confirmo. Se a gente vier aqui em estoque posição, na estoque posição eu vejo a posição de todos os meus estoques, de todos os meus produtos nesse momento. Quanto que eu tenho nesse momento nos meus estoques. Então eu venho aqui, seleciono o produto. Então ele deu entrada nos 2 lotes que inventariamos. Então ele consta aqui no estoque principal, 120 comprimidos, 50 comprimidos, o custo de 70 centavos. Eu posso puxar aqui um relatório do posição por lote, então ele vai me trazer lote a lote quanto que eu tenho dos produtos filtrados. Então aqui do lote 5678, lote 8790, a quantidade, o valor. Posso puxar um relatório consolidado por produto, no qual ele ignora o lote. Então aqui só a Neosaldina, somando os 2 lotes, 170 comprimidos. Eu tenho aqui posição geral de todos os produtos, é um relatório que vai me trazer a quantidade que eu tenho de todos os produtos, constando ou não constando em estoque. Medicamentos controlados, antibiótico, ele vai me trazer a posição de antibióticos no estoque. Medicamentos controlados psicotrópicos, ele vai me trazer a quantidade de psicotrópicos no estoque. Esses 2 relatórios, eles são bastante úteis quando a vigilância sanitária vai até a empresa e exige, né, a posição dos antibióticos em estoque, a posição dos psicotrópicos em estoque. Posição do estoque valorizada, ela vai trazer quanto que eu tenho no total do estoque dos produtos, né? Então, eu tenho R$119. Se a gente retirar o filtro e puxar novamente essa posição de estoque valorizado, ele vai trazer de todos os itens de todos os estoques. Então eu tenho aqui todos os itens e tenho aqui o total que eu tenho em todos os estoques, 18.347,18. Vamos supor que eu queira saber apenas o quanto eu tenho no estoque principal. Eu filtro pelo estoque principal, puxo o relatório novamente e tenho aqui a posição de 10.371,78 que eu tenho, né, 10.371,78 reais em produtos no estoque principal da empresa. Então, recapitulando, o início do controle de estoque, ele se dá realizando o cadastro dos produtos. Depois de realizar os cadastros dos produtos, nós realizamos o inventário inicial e a partir daí nós temos os materiais já em estoque. Nós conseguimos verificar a quantidade que possuímos em estoque. Então eu tenho aqui a estoque posição, as quantidades de cada item, eu tenho estoque movimentação, onde eu tenho todas as movimentações realizadas com cada um dos itens. Então, o que está em amarelo foi item inventariado, o que está em verde aí é movimentação concluída, o que está em azul é uma movimentação virtual, né? Uma movimentação virtual é uma movimentação que não conta para o estoque físico, ela só conta para mostrar para a gente que é um item que já está em movimentação. Então aqui eu tenho de todos os itens, de todos os estoques, todas as datas, eu consigo visualizar o que foi movimentado na data de hoje, então data de movimentação, coloca a data de hoje, filtro. Então aqui foi só o inventário que nós realizamos, posso colocar o período que eu quiser, posso puxar um único produto, né? Então aqui só o que foi movimentado hoje da Neosaldina. Aí eu tenho aqui todas as movimentações físicas realizadas nos itens filtrados da tela. Então está aqui uma movimentação, né, do estoque padrão, o lote,
e a quantidade movimentada, uma operação de inventário, todas as movimentações, movimentações físicas e virtuais, né? No caso, como está filtrado, ele só está trazendo as duas movimentações de estoque, movimentações por insumo, então aqui ele vai agrupar tudo que aquele insumo sofreu de movimentação, quando ele entrou, quando ele saiu, quando ele foi devolvido, tirar o filtro e puxar de novo esse movimentações físicas por insumo para a gente visualizar melhor. Então, olha, aqui eu tenho o produto Maxolid, todas as movimentações que foram realizadas com ele, né? Aqui o Enoperem, o Trofanil, então produto a produto todas as movimentações que foram realizadas. Aqui movimentações físicas consolidadas por produto, ele vai me trazer o valor movimentado de cada produto, né? Então, aqui foram movimentados 5 comprimidos, 0 comprimidos, 15 comprimidos, né? Então, aqui lote a lote o total que foi movimentado dentro do meu estoque. Então, eu tenho aqui do lote do AS, né? O quanto foi movimentado do estoque do paciente Guilherme. Eu tenho aqui eu tive uma entrada de 15 comprimidos para o estoque do paciente Guilherme e tive uma saída de 5 comprimidos. Eu tive aqui desse mesmo lote no estoque padrão um inventário, uma entrada e uma saída, né? Um inventário de 500 comprimidos, uma entrada de 4 comprimidos e uma saída de 124 comprimidos. E assim, item a item, a movimentação consolidada. Nessa primeira parte, né, do módulo de estoque, a gente vai até aqui. No próximo vídeo a gente vai verificar como é feita a entrada do estoque através das notas fiscais eletrônicas e como são realizadas as saídas, né, para a casa dos pacientes.